pobre garota tinha apenas $50 para um encontro às cegas. O CEO, pai solteiro na mesa ao lado, a observou e pagou todo o jantar. A pobre rapariga tinha apenas $50 para um encontro às cegas. O CEO, pai solteiro na mesa ao lado, observou-a e pagou o jantar inteiro. O restaurante zumbia com o suave murmúrio dos jantares de meio de semana, música suave, a tocar copos, a tilintar delicadamente, talheres a bater na porcelana. A luz das velas tremeluzia do centro de cada mesa, projetando sombras quentes contra cabines de madeira escura e toalhas de mesa azul e marinho. Não era um lugar de 5 estrelas, mas era o mais elegante onde Hayley alguma vez tinha estado num encontro. Ela entrou hesitante, a campainha acima da porta a soar como se anunciasse a sua chegada um pouco alto demais. As suas mãos alisaram as laterais do seu vestido, uma peça vintage, cor de pérola, ajustado na cintura, o tecido apenas começando a desfiar nas bordas. Pertencera à sua mãe. Ela só o usara uma vez antes, anos atrás, na sua formatura universitária. Naquela noite, parecia armadura e esperança em um só. Ela encaracolara o seu cabelo loiro naquela tarde no seu pequeno apartamento, aplicando um pouco de maquilhagem para a qual mal tinha dinheiro. Os seus lábios estavam num rosa suave. Os seus nervos, no entanto, não usavam disfarce. Uma anfitriã aproximou-se com um sorriso educado. "Reserva para Hayley", disse ela, a voz mais firme do que ela sentia. "Por aqui, por favor." Ela seguiu a mulher até uma pequena mesa junto à janela. A luz acima dela brilhava suavemente. Parecia que estava à espera que algo acontecesse. Hayley sentou-se com cuidado, a carteira apertada no colo, os joelhos juntos debaixo da mesa. Ela olhou uma vez para a hora, 18h45. Chegou 15 minutos cedo. Bom, precisava de tempo para respirar. Talvez, só talvez, desta vez fosse diferente. Ela examinou a sala fingindo parecer casual, mas os seus olhos pousavam na entrada a cada poucos segundos. Ela conhecera-o numa aplicação de encontros. Aaron, ele parecera gentil, atencioso, não insistente. As suas mensagens eram curtas, mas doces. Quando ele sugeriu aquele lugar, ela hesitou no início, depois disse sim. Demorara meses para dizer sim a alguém. Anos se fosse honesta consigo mesma. Numa mesa não muito longe da sua, um homem de terno cinza chumbo mexia um copo de uísque escocês. A sua postura era relaxada, mas os seus olhos não. Ethan Blake acabara de sair de uma longa reunião, uma de muitas ultimamente, mas a tensão do seu dia não o havia acompanhado naquele momento. Em vez disso, o seu olhar pousou na jovem perto da janela. Ela entrara com tanta esperança e um leve tremor. Algo nela o remetia ao passado, a quando ele costumava acreditar que as coisas podiam começar com um olhar através de uma mesa. 15 minutos passaram. Depois, 30. Hayley mexeu-se na cadeira. Verificou o telemóvel novamente, sem mensagens. Rolou a tela pela última que ele enviara mais cedo naquela tarde. "Mal posso esperar para te ver esta noite." Ela sorriu novamente como se tentasse recordar-se de que aquilo tinha sido real. Às 19h15, ela enviou uma mensagem rápida. "Olá, estou aqui. Só a avisar que cheguei. Ainda nada." Ela esperou. Levantou o olhar cada vez que alguém entrava. Tentou não mexer demasiado no guardanapo. Às 19h30 ligou. Tocou uma vez. Caixa postal. Um garçom aproximou-se da sua mesa suavemente. "Menina, gostaria de pedir algo. Estamos a começar a encher." Hayley piscou. "Oh, estou à espera de alguém. Só mais um pouco." O garçom assentiu e afastou-se. Hayley abriu a sua pequena carteira. Lá dentro estava uma nota de $5 dobrada, o seu fundo de emergência, para ser honesta. Ela não planeava pedir muito, talvez um chá se fosse absolutamente necessário, mas esperava que o homem chegasse e se oferecesse para partilhar uma refeição. Ela esperava por algo mais do que aquilo. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem. Ela abriu. "Uau, foste mesmo. Estava só a brincar contigo. Desculpa, mas não és bem o meu tipo. Não vale a corrida de Uber."
Outra mensagem chegou logo depois. Parece simpática, mas a sério pensaste que eu ia mesmo vir? A tela embaçou. Ela piscou forte, contendo o ardor. A sua mandíbula contraiu-se. Ela podia sentir as pessoas à sua volta, casais a rir, garçons a moverem-se, copos a tilintar, mas tudo se tornou ruído estático. Os seus dedos enrolaram-se no guardanapo. Ela recusou-se a chorar. Não ali. Ethan, ainda sentado ali perto, apanhou o momento em que ela pousou o telemóvel. Ele não ouvira as palavras, mas vira o suficiente. Viu a cor sumir do seu rosto. Viu a forma como ela endireitou a coluna como se fosse a única coisa que a mantivesse de pé. E viu a familiaridade em tudo aquilo. Porque muito tempo atrás ele também esperara. Não por uma rapariga que aparecesse, mas por alguém que acreditasse que ele era suficiente. Hayley ficou imóvel por um longo momento, os dedos a tremer em volta do guardanapo no seu colo. O seu rosto estava pálido, os olhos secos, mas vítreos. Havia uma rigidez na sua postura que indicava o desejo de desaparecer, de se encolher o suficiente para escorregar pelas frestas do chão de azulejo. Ethan observava da mesa ao lado sem dizer nada. Não pretendia demorar-se depois do jantar, mas algo na rapariga junto à janela o havia atraído desde o momento em que ela chegou. Havia um olhar específico nos seus olhos, algo entre coragem e medo. E agora havia apenas a dor silenciosa da desilusão espalhada pelo seu rosto como um hematoma. Ele viu a forma como ela se mexeu ligeiramente na cadeira, apertando a mão suavemente contra o estômago. Ela estava com fome, não apenas emocionalmente, mas literalmente com fome. Ela estava a beber água sem comida. Os seus olhos dirigiram-se para a estação dos garçons, como se calculasse quanto tempo podia ficar ali antes que alguém lhe pedisse para sair. Ela pegou no casaco. Lentamente, como se cada movimento pesasse mais do que devia, ela levantou-se. A sua carteira já estava na mão e ela virou-se para a porta com passos hesitantes. Assim que se moveu, um garçom apareceu ao seu lado com um prato na mão, um prato de massa quente e aromático e um copo de limonada gaseificada. "Com licença, menina", disse o garçom com um sorriso. "O seu pedido?" Hayley piscou confusa. Eu não pedi nada." "Foi cuidado", disse o garçom. "Alguém pediu por si e a sua conta foi paga." Hayley congelou. As suas sobrancelhas franziram-se enquanto olhava em volta incerta. O seu primeiro instinto foi o medo. Seria algum tipo de brincadeira, outro truque cruel. Então uma voz veio de trás dela, calma e baixa. "Não é caridade", disse Ethan. "É um lembrete. Mereces comer mesmo que o mundo tente dizer-te o contrário." Hayley virou-se assustada. Ethan estava de pé, uma mão casualmente apoiada no encosto da sua cadeira. A sua expressão era indecifrável, exceto pela franqueza suave nos seus olhos. Ele não estava a sorrir para impressionar. Ele não estava a ter pena dela. Ele simplesmente a via. Ele puxou a cadeira à frente da dela, sem esperar um convite, e sentou-se. Por um momento, nenhum deles falou. Então, suavemente ele disse: "Cuida do teu estômago antes de tentares cuidar do coração de outra pessoa." Hayley sentou-se lentamente, os olhos arregalados. Não era a frase que esperava. Não era uma tentativa de engate. Não era um insulto. Era verdade. Ninguém lhe tinha dito algo tão gentil e que a atingisse tão profundamente. Ela olhou para a comida. As suas mãos permaneceram no colo. "Não tinhas de fazer isso." "Eu sei", respondeu ele. O silêncio estendeu-se entre eles. Mas não foi estranho, foi honesto. Hayley olhou para ele novamente. Ele parecia caro, o tipo de homem que ela nunca esperaria que se sentasse à sua frente voluntariamente. O seu terno parecia feito à medida, o seu relógio discreto, mas claramente de alta gama. Mas o seu rosto era calmo, curioso e gentil. Ela limpou a garganta. "Não me conheces." "Verdade", disse Ethan, "mas vi o suficiente." Ela hesitou. "E o que foi exatamente que viste?" Ele inclinou-se para a frente com os cotovelos na mesa, a voz baixa. "Alguém que apareceu,
alguém que esperou mais do que devia, mas não porque estava desesperada, mas porque acreditou. Isso ainda importa. A sua garganta apertou. Ninguém nunca lhe tinha dito isso daquela maneira. As pessoas sempre lhe diziam que era ingênua de coração mole, demasiado esperançosa para o seu próprio bem. Mas este homem de olhos gentis, chamou-a corajosa sem usar a palavra. Ela finalmente levantou o garfo e deu uma dentada. A comida estava quente e real, e foi a primeira refeição decente que tivera em dias. Ethan observou-a por um segundo, depois recostou-se na cadeira. Não pretendia interferir, disse ele. Mas tu lembraste-me de alguém que eu já fui. Hayley ergueu o olhar. E quem é esse? Ele sorriu levemente. Um tipo que achava que precisava ser outra coisa para valer a pena a sua presença. Os olhos dela suavizaram-se. Algo não dito passou entre eles. Um pequeno lampejo de compreensão, de reconhecimento. Ela ainda se sentia pequena, ainda se sentia deslocada. Mas de alguma forma, com ele ali sentado, não a tendo pena, não a ridicularizando, parecia que lhe era permitido existir naquela mesa, comer, respirar, ser vista. Hayley ficou imóvel muito depois de o jantar ter terminado. O prato à sua frente estava vazio, mas o peso no seu peito permanecia cheio. Cheio de coisas que ela não dissera e não sabia como. Quando Ethan se levantou para sair, ele simplesmente deslizou um pequeno cartão pela mesa sem pressão ou expectativa. Venho aqui muitas vezes para tomar café, não para ter companhia. Ela olhou para ele, os olhos ainda um pouco reservados. Ele deu um pequeno aceno mais de compreensão do que de despedida e saiu. Uma semana passou. Aulas, trabalho, turnos na biblioteca, noites a estudar até tarde. Hayley tentou tirar a noite da mente, mas as palavras dele permaneciam. Não apenas as que ele disse em voz alta, mas as que ele não disse. Ela não esperava que ele a visse tão claramente, e ainda mais que respondesse com gentileza, sem pedir nada em troca. Era uma tranquila manhã de quinta-feira, quando ela entrou num aconchegante café, encaixado entre a biblioteca da faculdade comunitária e a livraria. Era o tipo de lugar onde ela parava apenas quando o seu orçamento o permitia, geralmente para um café preto simples e o Wi-Fi gratuito. Ela estava a mexer na sua carteira de moedas gasta ao balcão quando uma voz familiar chegou aos seus ouvidos. Acrescenta o dela também, disse Ethan ao barista. Ela parece alguém que pode precisar de leite de aveia hoje. Hayley virou-se surpresa ao vê-lo sentado no canto com o portátil aberto, as mangas arregaçadas, o mesmo sorriso calmo no rosto. Lembraste-te do meu nome, disse ela suavemente enquanto se sentava com o copo que ele lhe entregou. Lembrei-me da tua coragem, respondeu ele. O nome foi a parte fácil. Ela piscou incerta de como responder, mas as palavras aqueceram algo pequeno e cansado dentro dela. Sentaram-se num silêncio confortável. O sol da manhã filtrava pelas janelas, desenhando suaves raios dourados sobre a mesa. O ar cheirava a canela e grãos torrados. Era o tipo de espaço que convidava à conversa, mas só se esta surgisse naturalmente. Trabalhas por aqui? Ela perguntou eventualmente. Ele assentiu. Às vezes este lugar é perto de um dos nossos parceiros de pesquisa de produtos. Hayley deu um sorriso educado, incerta do que mais dizer. Ethan recostou-se ligeiramente. Sabes, eu estraguei completamente a nossa última campanha. Tentamos lançar uma nova linha de snacks para crianças pequenas, e o slogan acabou por soar como se estivéssemos a promover pastilha elástica para bebês. Não foi o nosso momento de maior orgulho. Hayley soltou uma pequena risada genuína. Ele continuou partilhando como um influenciador de comida, os queimou online completo com um meme que se tornou viral. Ele relatou-o não com arrogância ou autodepreciação, mas com o tipo de humor que vem de alguém que aprendeu a não levar o fracasso para o lado pessoal. Hayley relaxou, sem pena, sem perguntas sobre o seu passado, sem comentários estranhos sobre aquele jantar, apenas um homem a partilhar uma história. Não como CEO, apenas como pessoa. Ela bebeu o seu café. Esse slogan parece algo que o meu professor de anatomia odiaria. Ele sorriu.
Eu podia usar alguém como tu no departamento de redação publicitária. Ela levantou uma sobrancelha. Eu sou uma estudante de enfermagem sem dinheiro, não uma especialista em branding. Exato, disse ele. Lês as pessoas melhor do que os profissionais de marketing. Eles conversaram um pouco sobre preferências de café, sobre lanches estranhos da infância, sobre como ela uma vez tentou cortar a própria franja com tesouras de pontas redondas. A leveza daquilo a surpreendeu. Quando ela se levantou para sair, esperava que ele dissesse algo para prolongar o momento, mas ele apenas sorriu, assentiu e a deixou ir. Sem pressão, sem convite, apenas respeito. E enquanto ela se afastava, Hayley percebeu que estava a sorrir novamente, não porque alguém a tivesse resgatado, mas porque alguém a ouvira e lembrara e rira com ela. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que partilhara uma mesa não por desespero, mas por escolha. E talvez, só talvez, isso fizesse toda a diferença. A sala de conferências era modesta, mas cuidadosamente arranjada com cadeiras brancas dobráveis voltadas para uma tela, onde slides coloridos mostravam vegetais em desenho animado e crianças pequenas sorridentes. Uma longa mesa ao fundo oferecia taças de fruta, amostras de granola e batidos em caixa, tudo rotulado com o nome da empresa, Blaine Organics. Hayley sentou-se na terceira fila, com o bloco de notas no colo, caneta a postos. Ela usava a sua parte de cima do uniforme hospitalar azul claro, por baixo de um cardigan simples, o cabelo preso num coque baixo. À sua volta sentavam-se jovens mães, alguns pediatras e alguns curiosos estudantes de nutrição. Não era comum ela poder participar em eventos como este. Ela geralmente não podia pagar o tempo ou as taxas de inscrição, mas Ethan tinha-lhe enviado uma mensagem de texto uma semana antes com um convite pessoal e uma taxa dispensada. Pensei que isto pudesse alinhar-se com os teus estudos, sem pressão. E assim ela veio. O apresentador introduziu o tópico nutrição na primeira infância, segurança alimentar e consciência de alergênios em produtos comprados em loja. À medida que os slides continuavam, Hayley levantou a mão 2 vezes. Uma vez para perguntar sobre os níveis de conservantes em snacks para crianças pequenas e outra para apontar uma discrepância no sistema de rotulagem de alergênios. Ambas as vezes, o orador pausou surpreso. Essa é uma ótima pergunta, disse ele depois da segunda, e uma observação muito perspicaz. Ethan, de pé perto do fundo, com um blazer azul marinho, observava em silêncio. Ele tinha visto muitos estagiários ambiciosos, funcionários perspicazes e especialistas confiantes. Mas havia algo raro na voz de Hayley. Ela não estava a tentar impressionar ninguém. Ela simplesmente se importava. Ela fazia perguntas como alguém que um dia estaria numa posição de salvar uma vida por causa delas. Após o workshop, enquanto outros se aglomeravam na mesa de snacks ou distribuíam currículos, Hayley saiu discretamente dirigindo-se à biblioteca na mesma rua. Ela adorava aquela biblioteca. Era quente, encaixada entre 2 edifícios de escritórios e tinha uma sala de estudo tranquila com vista para um pequeno jardim. Ela sempre pensara que parecia um lugar secreto para pessoas que estavam a tentar crescer assim como as plantas lá fora. Ela não esperava ver Ethan lá, mas quando empurrou a porta de vidro, lá estava ele de pé junto ao canto de leitura infantil, segurando a mão de uma menina pequena com um vestido de camisola amarelo. Hayley piscou. Ethan ergueu o olhar e sorriu. "Olá", disse ele suavemente, puxando a menina para trás de si. "Não tinha a certeza se te veria aqui. Eu só vim devolver alguns livros", respondeu ela, erguendo a pequena pilha nos braços. Os seus olhos desviaram-se para a criança que agora espreitava por trás das pernas de Ethan. "Esta é a Lily", disse ele suavemente. "Minha filha." As sobrancelhas de Hayley levantaram-se ligeiramente. A voz de Ethan mudou, mais suave, mais cuidadosa. "Ela tem 3 anos, um pouco tímida no início." Hayley agachou-se ligeiramente, oferecendo um pequeno sorriso. "Olá, Lily." A menina piscou para ela, hesitante. Então lentamente deu um passo em frente à sua mãozinha, estendendo-se para tocar a bainha do cardigan de Hayley. "Ela é bonita",
disse Lily para ninguém em particular. Hayley riu. Tu também és muito bonita. Houve uma pausa. Então Lily inclinou-se perto, cheirou o ar perto do ombro de Hayley e sussurrou. Ela cheira a mamã. O ar parou. A expressão de Ethan congelou. A sua respiração mal se conteve o tipo de silêncio que estalava com a memória. Hayley ficou imóvel, incerta, o peso das palavras da criança afundando-se no espaço entre eles. Ela olhou para Ethan, o rosto dele era indecifrável, mas as suas mãos segurando o ombrinho de Lily tremiam. Hayley ajoelhou-se novamente ao nível da criança. A sua voz era gentil, cuidadosa. Bem, disse ela suavemente, isso é um grande elogio. A tua mamã devia cheirar a bondade. Lily assentiu solenemente. Ethan olhou para o lado, a sua mandíbula contraindo-se muito levemente. Ele piscou 2 vezes, depois limpou a garganta. Ok, meu amor, murmurou ele. Vamos escolher um livro. Lily correu para os livros ilustrados. Ethan ficou para trás por um instante, os olhos ainda ligeiramente desfocados. Virou-se para Hayley. Ela faleceu há 2 anos, disse ele baixinho. A Lily geralmente não diz isso. Hayley assentiu, compreendendo mais do que podia expressar em palavras. As crianças lembram-se mais com o coração do que com a cabeça. Ele olhou para ela, depois realmente olhou, e pela primeira vez, algo no seu olhar não estava reservado, apenas aberto. Começou com momentos partilhados que nunca pareceram obrigações. Hayley passava no escritório de Ethan 1 vez por semana, às vezes apenas para deixar documentos recém-anotados da sua última pesquisa sobre nutrição para crianças pequenas. Outras vezes, ela ficava um pouco mais a beber chá no canto enquanto ele revisava slides para uma próxima apresentação de produto. Ela tinha a capacidade de identificar inconsistências, de fazer o tipo de perguntas que as mães verdadeiras um dia fariam sobre os rótulos. Ethan apreciava a sua perspicácia mais do que a maioria dos consultores que alguma vez contratara. Mas não era apenas trabalho. Era a sua presença calma, atenciosa, nunca exigente que fazia aqueles momentos demorarem. Às terças e quintas-feiras, quando a sua ama tinha aulas ou emergências, Ethan ligava para Hayley não como último recurso, mas porque Lily parecia responder a ela de uma forma que suavizava as arestas da sua rotina. Hayley a ia buscar à creche, trançava-lhe o cabelo antes de dormir e sempre lia 2 livros. Nunca 1, nunca 3. Tornou-se algo não dito, mas familiar. Hayley nunca perguntou a Ethan sobre o seu passado e ele nunca a pressionou sobre o dela. Não houve confissão de sentimentos nem grandes gestos românticos, mas quando ela ria, ele dava por si a observar por tempo demais. E quando ele ficava acordado até tarde a trabalhar, às vezes ele rascunhava uma mensagem apenas para lhe contar algo engraçado que Lily dissera, mas apagava-a antes de enviar. Era frágil e real. Então, uma noite, a linha entre ajuda e algo mais esbateu-se. Lily teve uma febre ligeira. Ethan ficara em casa do trabalho a conciliar chamadas Zoom com termômetros e sopa morna. Pelas 16 horas estava exausto. Às 16h30, Hayley apareceu com um pequeno saco de lona e uma batida suave na porta. Não parecias bem ao telefone, disse ela simplesmente. Ele deixou-a entrar. A casa cheirava levemente a limão e remédio. Lily estava deitada no sofá sob um cobertor fino, as bochechas rosadas. Ela abriu os olhos quando Hayley se aproximou e estendeu a mão sem palavras. Hayley sentou-se ao lado dela, passou uma mão fresca pela testa, depois tirou algo da sua mala. Uma toalha macia embebida em compressa de ervas, embrulhada em papel encerado para a manter fresca. Ela costumava adorar isto no hospital, disse Hayley. Um pouco de lavanda ajuda a cabeça e o coração. Ethan observou, enquanto ela pressionava suavemente a toalha contra a testa de Lily. Lily soltou um suspiro suave e fechou os olhos. Minutos passaram. Hayley tarareava baixinho a mais suave canção de embalar. Então ela começou a cantar tão baixinho que poderia ter sido confundido com apenas respiração. Ethan congelou. Ele conhecia aquela canção. Não a ouvia há quase 3 anos.
Era a canção de embalar que a sua esposa costumava tararear quando Lily ainda era pequena o suficiente para dormir na cama deles depois de um pesadelo. Uma melodia gentil de uma canção folclórica alterada com letras sem sentido, e uma linha que sempre fazia Lily rir. A lua usa meias quando faz frio à noite. Hayley cantou palavra por palavra. Os joelhos de Ethan cederam ligeiramente e ele afundou-se na poltrona atrás dela, a respiração superficial. Ele não interrompeu. Ele não se moveu. Mas as lágrimas vieram imparáveis e súbitas. Anos de contenção de manter tudo arrumado e controlável. A voz de Hayley tremeu por um instante quando ela notou, mas ela continuou a cantar. Quando a canção terminou, ela olhou por cima do ombro. Ethan estava sentado com o rosto entre as mãos em silêncio. Eu não sabia, sussurrou ela. Ele balançou a cabeça. Não podia saber. Uma longa pausa estendeu-se entre eles. Ela costumava cantar isso todas as noites, disse ele roucamente. Pensei que a Lily tinha esquecido. Hayley olhou para a menina que agora dormia pacificamente no seu colo. As crianças não esquecem o amor, disse ela. Elas apenas esperam ouvi-lo novamente. Ele assentiu lentamente, sem declarações, sem confissões. Mas quando Hayley gentilmente colocou um cobertor sobre as pernas de Lily e apoiou a cabeça no encosto do sofá, Ethan não se moveu. Eles ficaram assim por um longo tempo, um homem, uma mulher e uma criança a dormir sem nomear o que estavam a tornar-se, mas já estava ali. 3 não mais separados, apenas silenciosamente, tornando-se um. A carta chegou num envelope simples com o nome do Comitê de Bolsas de Estudo impresso de forma arrumada no topo. Hayley olhou para ela por uns bons 5 minutos antes de a abrir com as mãos trêmulas. Leu a primeira linha uma vez, depois novamente, depois uma terceira vez, antes de soltar um fôlego que não percebera estar a prender. A força policial local era o seu trabalho diário. Parecia que ela e Joe se tinham tornado como ele parte do público. Propina integral, programa de 1 ano, especialização em pediatria fora do estado. Era tudo pelo que ela trabalhara, tudo o que ela esperara silenciosamente nas noites em que o mundo parecia demasiado pesado e o futuro demasiado distante. Mas em vez de euforia, o seu peito apertou porque isso significava partir. Deixar o calor tranquilo da cozinha de Ethan, deixar as histórias para dormir da Lily, deixar o estranho ritmo constante de algo que parecia quase uma vida. Ela esperou 3 dias antes de lhe contar. Eles estavam no Parque Lily, a perseguir bolhas de sabão, enquanto Hayley se sentava ao lado de Ethan no banco, a carta cuidadosamente dobrada no bolso do casaco. Consegui a bolsa de estudo, disse ela suavemente. Ethan virou-se para ela, sobrancelhas erguidas, sorriso imediato. Hayley, isso é incrível. Ela assentiu, olhos fixos no chão. É no Oregon. Começa em agosto, 1 ano. O vento sussurrava pelas árvores, espalhando folhas douradas aos pés deles. Ethan ficou em silêncio por um momento. Então ele disse: devias ir. Os olhos dela ergueram-se rapidamente, surpresa. Tu achas? Ele assentiu. Tu mereceste. Mas e se? Ela engoliu em seco. E se pensares que estou a ir embora quando as coisas estão a ficar boas, como se te tivesse usado para ter estabilidade, e agora estou a ir-me embora. O rosto de Ethan suavizou-se. Ele balançou a cabeça lentamente. Amar alguém, disse ele, não significa prendê-lo. Significa não cortar as suas asas. As palavras atingiram mais fundo do que ela esperava. Elas assentaram em lugares dentro dela que ainda temiam o abandono, ainda acreditavam que ela tinha de provar o seu valor ficando. Hayley piscou rapidamente, depois virou-se observando Lily perseguir uma bolha que flutuava um pouco fora do seu alcance. Ela partiu no início de agosto. Na noite anterior ao seu voo, Ethan convidou-a, a ela e a Lily, para jantar na sua casa. Eles comeram massa à luz de velas. Lily insistiu e fizeram uma corrente de papel de dias até voltares. Um elo por cada semana,
Quando chegou a hora de partir, Hayley ajoelhou-se para se despedir de Lily, mas antes que ela pudesse falar, Lily lançou os braços em volta do seu pescoço e sussurrou: "Não vais para longe. O pai diz que os corações não se importam com a distância." Hayley fechou os olhos, puxando a menina para mais perto. Foi o tipo de adeus que ela nunca tivera antes. Um sem culpa, sem medo, apenas amor. Ela olhou para Ethan, que estava de pé junto à porta com as mãos nos bolsos, olhos indecifráveis, mas quentes. Sem promessas, sem "espera por mim", apenas uma compreensão silenciosa. Que algo real podia sobreviver ao espaço entre eles. Que o amor, na sua forma mais verdadeira, não exige proximidade. Hayley chorou naquela noite não porque estava a ser deixada para trás, mas porque pela primeira vez estava a ser libertada sem ser desapontada. O hospital comunitário parecia quase exatamente o mesmo. Paredes estéreis, monitores com bips suaves, enfermeiras com sapatos sensatos a apressarem-se entre pacientes. Mas algo em entrar desta vez parecia inteiramente diferente. Hayley estava na entrada do pessoal segurando firmemente o seu novo crachá, a sua bata branca recém-passada. Enfermeira registrada estava impresso sob o seu nome em letras maiúsculas. Ela tinha conseguido. Depois de um ano de cursos exaustivos, turnos noturnos e a saudade de casa mais do que alguma vez, esperara, ela estava de volta mais forte, mais estável e mais certa de quem era do que nunca. A manhã passou numa confusão de apresentações papelada e reencontro com rostos familiares dos seus dias de estágio. Pouco antes do almoço, uma enfermeira entregou-lhe um elegante envelope branco. "Há um evento esta tarde. Estás convidada", disse ela com uma piscadela. O convite era simples e elegante. Lançamento de produto à sua primeira colher. Uma celebração da nutrição, dignidade e segundas chances. Localização: Jardim no Terraço. Blake Nutrition Co. Hora 15 horas. Ela soube instantaneamente de quem era. Exatamente às 15 horas. Hayley saiu do elevador para o Jardim no Terraço, um espaço arejado ladeado por ervas floridas, luzes suspensas e fileiras de cadeiras brancas. Uma longa mesa no centro exibia embalagens em tons pastel, cada caixa marcada com a mesma escrita suave: "A sua primeira colher", para as mulheres que permaneceram com fome, para alimentar a esperança. Hayley parou de repente. A sua garganta apertou ao olhar para o design. Era sutil, mas a silhueta na lateral da caixa de uma mulher a embalar uma criança junto a si, uma colher na outra mão, era inconfundivelmente familiar. Ethan estava de pé perto do púlpito a falar para uma pequena multidão de investidores, funcionários e imprensa. A sua voz era calma, focada, mas quando os seus olhos se encontraram com os dela, através do terraço, os cantos da sua boca ergueram-se ligeiramente. Ele terminou o seu discurso, apertou algumas mãos, depois caminhou diretamente na direção dela. "Não tinha a certeza se virias", disse ele. "Não tinha a certeza se ainda te lembrarias de mim", respondeu ela suavemente. "Impossível", disse ele, olhos quentes. Eles ficaram por um momento em silêncio, o ruído do evento desaparecendo ao fundo. Então, lentamente, Ethan meteu a mão no bolso e tirou uma pequena caixa. Ele não se ajoelhou. Ele não falou em grandes declarações. Ele simplesmente a abriu, revelando um anel delicado com uma única pedra discreta. "Não quero salvar-te", disse ele baixinho. "Quero ficar se me deixares." Hayley olhou para o anel, depois para Ethan, o seu rosto mais envelhecido do que quando se conheceram. Os olhos ainda carregando o peso do seu passado, mas agora suavizados por algo mais. Ela não chorou, ela não tremeu, ela simplesmente assentiu. Não porque estivesse sobrecarregada, nem porque parecesse um conto de fadas, mas porque pela primeira vez na vida estava a escolher o amor não por necessidade ou medo, mas de um lugar de paz. Um lugar onde duas pessoas, cada uma quebrada à sua maneira, tinham se tornado suficientemente inteiras para estar lado a lado. E desta vez, nenhum deles estava a fugir. O suave burburinho de conversa, o tilintar dos copos e o cheiro a pão de alecrim enchiam o mesmo restaurante de gama média,
onde não muito tempo atrás, Hayley estivera sentada sozinha, nervosa, esperançosa e invisível. Mas naquela noite, tudo era diferente. Ela entrou de mãos dadas com Ethan, os dedos entrelaçados de forma natural e confortável. Lily trotava um pouco à frente deles, no seu vestidinho azul marinho, as tranças a balançar a cada passo. A anfitriã cumprimentou-os calorosamente e levou-os a uma mesa de canto familiar. Exceto que desta vez havia 3 cadeiras. Ethan puxou uma para Hayley, depois ajudou Lily a sentar-se na sua. Sem separação, sem observação silenciosa, à distância apenas uma mesa partilhada. Hayley olhou para o espaço, a mesma iluminação suave, a mesma madeira polida até o mesmo garçom, que uma vez perguntara delicadamente se ela gostaria de pedir. Era surreal. Ethan entregou-lhe o menu com um sorriso brincalhão. "Pede tudo o que quiseres", disse ele. "Hoje à noite comemos pela rapariga que esperou 45 minutos e ainda acreditou que alguém apareceria." Hayley soltou uma suave risada, mas os seus olhos brilharam. Ela olhou para o menu, depois de volta para ele. "Lembraste-te de tudo." "Lembro-me de ti", disse ele simplesmente. Nesse momento, Lily meteu a mão na sua pequena mochila e tirou um pedaço de papel dobrado. Ela espalhou-o orgulhosamente na mesa. Era um desenho a giz de cera, uma casinha com uma porta amarela, um sol com um rosto sorridente e 3 bonecos de palitos numa mesa de jantar. Um com cabelo longo e amarelo, um alto de óculos e um pequeno com sapatos roxos. "Somos nós", disse Lily. "E isso é esparguete, porque a mamã Hayley gosta de esparguete." A respiração de Hayley prendeu-se. Ela estendeu a mão pela mesa e tocou gentilmente o papel, os seus dedos a tremer ligeiramente. "Fizeste isto hoje?" perguntou ela. Lily assentiu. "Na pré-escola, a professora disse para desenharmos a nossa coisa favorita. Eu escolhi o jantar contigo e com o pai." Ethan olhou para a filha, depois para Hayley. Não eram necessárias palavras. A simplicidade do momento dizia tudo. A luz das velas tremeluzia. Risadas de outra mesa ecoaram. Um garçom pousou pão quente e água sem interromper a intimidade do que estava a acontecer. Hayley olhou para as 2 pessoas à sua frente, o homem que uma vez pagara silenciosamente o seu jantar sem uma palavra, e a menina que a via não como uma estranha, mas como casa. Ela pegou no copo de água, respirou fundo e sussurrou. Não alto, não dramaticamente, mas com o tipo de certeza tranquila que só surge depois de sobreviver à tempestade. "Nunca chegaste tarde", disse ela, os olhos fixos nos de Ethan. "Eu só precisava acreditar tempo suficiente para esperar." Ethan não respondeu imediatamente. Ele estendeu a mão pela mesa, entrelaçou os dedos nos dela e assentiu. Lá fora do restaurante a noite havia caído. Mas lá dentro, numa pequena mesa com 3 cadeiras, algo havia começado. Não um resgate. Não um conto de fadas, apenas 3 pessoas, uma mesa e um futuro construído no milagre simples e tranquilo de aparecer. Se esta história o comoveu, não se esqueça de apoiar as Histórias Comoventes clicando no botão de gostar e subscrevendo o nosso canal. Cada visualização, cada gosto, cada partilha ajuda-nos a trazer-lhe mais contos emocionantes como A Rapariga que Esperou 45 Minutos. Porque em algum lugar, alguém ainda espera ser visto, ser ouvido, ser amado. Ative as notificações para nunca perder a próxima história que pode mudar tudo. Obrigado por assistir e lembre-se, o amor sempre encontra o seu caminho para aqueles que acreditam.